Síntese do livro de Isaías. O item 1 do nosso livro, exortações e ameaças. Estudando Isaías, capítulo 1, do versículo 1 ao 31. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, diz o versículo 3. O filho que Deus criou, no versículo 2, pecou contra ele. A atitude de Israel é comparada à atitude de um boi e de um jumento que conhecem o seu dono. Israel não reconhece a Deus como o seu Senhor. O animal que reconhece seu dono trabalha por ele e o respeita. Israel não trabalha para Deus, pois não levava o seu nome às outras nações e não o respeitava, né? Infelizmente, esse capítulo ele vai fazer uma descrição bem dura da situação espiritual de Israel, né? Veja, no versículo 6, ele vai descrever o que acontece normalmente com o filho quando ele é castigado. Ele se arrepende. É assim com o filho, né? Por isso também o Novo Testamento diz que Deus ele pune a todo aquele que ele recebe por filho. Porque o filho ele aceita a punição e ele se arrepende. Mas no versículo 5 diz o seguinte: por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelarias? Ou seja, não adianta castigar vocês, porque se eu castigar vocês, vocês vão se rebelar ainda mais, ou seja, vocês não são filhos. E prossegue: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então a cabeça enferma significa que eles na verdade não tinham conhecimento da verdade. O que Samuel instituiu lá com os profetas para ver se mantinha o povo com um conhecimento de Deus, um conhecimento da lei, eles não tinham conhecimento de Deus. A cabeça estava enferma. E todo o coração fraco. Um coração fraco, o coração normalmente ele está ligado à alma, aos sentimentos. Significa que o desejo do povo era sempre contrário à lei. E por que era contrário à lei? Porque a cabeça deles estava enferma. Eles já não tinham prazer na lei de Deus. E o versículo 6 diz: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Porque o óleo ele era usado, né, como um anti-inflamatório. Vamos lembrar na história do bom samaritano, que o bom samaritano pegou aquele homem ferido, ele lançou vinho e óleo sobre a ferida, porque o vinho era usado para limpar uma ferida. Se alguém se feriu, ele lançava vinho na ferida para poder limpar e usava o óleo que ele era anti-inflamatório, né? Vou citar aqui como história para que fique para vocês não caiam nesse erro, mas eu ouvi uma vez um pregador dizer que o vinho foi usado para dar um gole para anestesiar aquele homem que tinha sido atacado pelos salteadores. E o azeite, o samaritano teria usado para ungir a ferida e fazer uma oração. Não era nada disso, tá bom? Então ela não tinha sido amolecida com óleo, ela não tinha sido desinflamada com óleo. Bom, então, nos dias de Isaías, como as tribos estão sendo levadas, as 10 tribos do norte estão sendo levadas para o cativeiro, veja o que Deus vai dizer no versículo 7. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião, porque Jerusalém não chegou a ser destruída, mas foi cercada, né? E a filha de Sião se ficou como a cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Então o norte foi devastado, algumas cidades do sul também foram devastadas, porque Senaqueribe chegou até Jerusalém, devastou as cidades menores que tinham em volta, só não conseguiu tomar Jerusalém.
Então Deus se dirige a Jerusalém e a Samaria, chamando-as de Sodoma e Gomorra. Veja o versículo 10. Ouve a palavra de Yahvé, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. E eles estavam vivendo como Sodoma e Gomorra porque eles haviam sido influenciados pelos cananeus e o homossexualismo era agora normal em Israel. Eles chamavam até de rapazes escandalosos. E chega no versículo 18, Deus, depois de toda a repreensão, de toda a descrição de um estado espiritual lastimável, Deus faz tipo uma convocação, uma promessa, uma descrição do que acontece com o homem quando ele é fiel a Deus, quando ele abandona todas as coisas erradas. Ele diz: vinde então e argui-me, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então o povo estava totalmente desviado, vivendo de maneira totalmente errada. Mas Deus está prometendo, se eles andassem de maneira diferente, olha, os pecados seriam esquecidos. É assim que Deus faz. E Deus diz no versículo 21, que Israel, antes ela estava cheia de retidão e a justiça habitava nela. Tá bom? Mas agora é a habitação de homicidas e ela se tornou uma cidade de prostitutas. Tá bom? Quando aconteceu na história de Israel ser esse exemplo de cidade? Eu só consigo ver 2 momentos que a cidade de Jerusalém foi assim. Tá bom? Nos dias do rei Melquisedeque, lá em Gênesis 14, diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, pelo que nós vemos, a justiça habitava lá. E nos dias de Davi, porque Davi, ele foi um rei correto diante de Deus. Quando Salomão assumiu o reino, infelizmente Salomão já se desviou, abandonou a Deus, foi servir outros deuses. O seu filho Roboão também permaneceu no erro, e esses 200 anos que se seguiram de Roboão até Isaías, também eles viveram de maneira completamente errada. Então só temos aí 2 momentos na história de Jerusalém que eles poderiam se encaixar nesse versículo 21. A justiça habitava nela, tá bom? E ela estava cheia de retidão. E o versículo 25, eu faço o seguinte, eu faço uma leitura inversa desse versículo para nós entendermos ele bem. Porque a parte C do versículo, Deus faz uma promessa: tirar-te-ei toda a impureza. Ou seja, eu vou tirar todo o pecado de você. A parte B do versículo, ele diz: purificarei inteiramente as tuas escórias. Ou seja, eu vou purificar todas as tuas sujeiras, vou tirar tudo. E a parte A, ele diz o seguinte: voltarei contra ti a minha mão. Ou seja, como que Deus purifica Israel das suas escórias e tira toda a sua impureza? Voltando a mão dele contra o povo de Israel. Então, para o povo de Israel, esse capítulo 1 de Isaías ensina que a punição é o caminho. Infelizmente. Que não seja assim conosco, que não seja assim com o povo de Deus, que o povo de Deus saiba se submeter. Se Deus repreendeu, voltemos atrás de todos os nossos caminhos errados.